Veja quanto tempo essa senhora ficou dentro da igreja sem sacrificar e o que mudou na vida dela. Qual é o nome da senhora? Ana. Dona Ana, como era a vida da senhora? Olha, bispo, eu cheguei na igreja com a vida toda destruída e isso se prolongou por uns 2 anos dentro da igreja porque eu não sacrificava. Logo que eu cheguei na igreja eu casei, fui morar de favor num quartinho que só cabia a cama e o fogão. Uma humilhação total. Nesses primeiros 2 anos que eu fiquei na igreja, eu até conquistei algumas coisas, né? Fui curada de uma doença que eu tinha, mas no aspecto financeiro, eu achava que eu não precisava sacrificar, porque eu sabia trabalhar no ramo que eu trabalhava e ia dar certo. Com isso as coisas foi só se afundando, porque depois que eu casei, meu marido ficou desempregado, eu até consegui, né? No início, logo quando eu cheguei na igreja, montar uma loja revendedora, porque eu trabalhava numa loja há 5 anos, e eu saí dessa empresa e montei uma loja. Só que em menos de 6 meses eu quebrei essa loja, fiquei com uma dívida de 40 mil reais. E isso dentro da igreja. Por quê? Porque eu não fazia nada para Deus, né? Eu estava ali só ouvindo e não praticava nada. Eu tinha dúvida, eu achava que eu não precisava sacrificar, porque eu sabia trabalhar e eu trabalhando ia dar certo. Só que com isso eu fui só se afundando, né? Então, quer dizer, desempregada, com uma dívida de 40 mil reais, meu marido desempregado, morando de favor. Chegamos ao ponto assim que para se alimentar do básico, de arroz e feijão, eu dependia da minha sogra que ganhava um salário mínimo de pensão. Então era uma humilhação muito grande. E ainda tinha que ouvir da família: ah, você está na igreja e está passando fome, né? Não existe coisa pior do que isso. Domingo que eu comentei com meu esposo indo para a igreja, eu falei: poxa, se a gente comentasse com alguém do nosso, o que a gente está passando e a gente não tivesse na igreja, certamente alguém diria: vai para a igreja que resolve. Mas nós já estamos na igreja. E agora o que precisa fazer? Porque também as dívidas já estavam afetando até meu casamento. Meu marido tinha até feito as malas para ir embora de casa nesse dia e eu estava muito revoltada. E foi aí onde eu percebi que, na realidade, eu estava na igreja, mas eu não estava no altar, né? Eu não me lançava. Olha a diferença de quem nunca deixou de sacrificar no altar. Francisco, tudo bem? E Daiane? E aí, como é que é? Tornou obreiro? Sim, senhor. E depois de obreiro, você se tornou pastor? Sim, senhor. Foi pastor quanto tempo? 4 anos. Então você conheceu os bastidores da igreja? Sim, senhor. Por exemplo, você sabe como é a administração da oferta quando ela sai por aquela porta? Com certeza, bispo. Você sabe o que acontece lá atrás? Com certeza. 4 anos de pastor. 4 anos. Por que você deixou de ser pastor? Então, eu percebi que eu não tinha o chamado de Deus, bispo. Eu falei assim: é melhor ser um obreiro salvo do que um pastor perdido. Eu tomei essa decisão, conversei com ela, aceitou também, e eu saí para nós programarmos nosso casamento. Aí, assim que eu saí, bispo, né, eu tinha assim comigo: poxa, os bispos que pregam para a gente são palavras de fé, palavras de determinação, mas não adianta só ouvir aquilo, saber que existe um bispo de fé passando uma boa pregação. Nós temos que tomar atitude. E eu tinha dentro de mim já a palavra, só não tinha ainda atitude depois que eu saí do altar. Aí foi onde veio a primeira fogueira santa. Eu tinha uma situação dificílima com meu pai, bispo. Ele fazia fezes na roupa, ele ia para o hospital, ficava 1 semana internado, não lembrava de ninguém da família. Os familiares olhavam para mim e falavam assim: se teu pai parar de beber, eu vou nessa igreja. E ria. E eu fiz a primeira fogueira santa por ele, mesmo sem condições, consegui juntar R$1.000, coloquei no altar de Deus, bispo. Mais de 20 anos bebendo meu pai, perdeu tudo, casa, carro, animais. Depois dessa fogueira santa, deu 3 meses depois, ele parou a bebida. Já tem 4 anos que ele não bebe. Aí veio a segunda fogueira santa, eu já estava casado com ela, né? Nós fomos morar de favor na casa do meu sogro, uma miséria total, cama, tudo lá era dele, bispo, e tudo velho também, né? O banheiro, toda vez que ela ia no banheiro lá para usar, ela voltava falando um monte: amanhã eu não vou mais, eu não aguento mais isso. Era uma miséria total. A gente ia para a igreja de bicicleta, chegava com as costas cheias de lama, era uma humilhação total, bispo. Aí veio a oportunidade da próxima fogueira santa, nós falamos: agora vamos com toda a força. Foi difícil, bispo, eu trabalhei de pedreiro sem saber. Eu passava nos terrenos assim, via cheio de mato, e tinha telefone para alugar, eu ligava para procurar o proprietário para ver se ele precisava de alguém para capinar aquele terreno. Então eu consegui juntar de pedreiro R$1.000, juntou ela vendia bolsa, tinha uma barraca de camelô, né? Nós juntamos o enxoval, tudo que nós ganhamos, o máximo foi o micro-ondas, disso para baixo, né? Jogo de prato, jogo de talher, vendemos tudo, juntamos R$2.800, colocamos no altar de Deus, bispo. Dali em diante... O que aconteceu? Bispo, deu 3 meses depois, eu fui na frente de uma empresa vender luva, bolsa, essas coisas, né? Uma empresa muito grande. Aí eu falei: poxa, ninguém vende comida aqui, eu posso vender comida. E eu comecei a colocar salgados para vender. Bispo, tudo que eu colocava eu vendia.
Foi uma venda assim, de uma forma que eu falei, não, só pode ser a mão de Deus. Eu comecei a dormir 3 horas de sono por dia, eu e ela, durante 3 meses. Trabalhando, fazendo bolo, doce, salgado, já comprava salgado pronto, jogava, vendia. As coisas foram acontecendo, abri uma lanchonete, restaurante. Hoje eu tenho 3 comércios no ramo de fast food, né? Tenho uma cozinha industrial, tenho um salão que eu vou abrir agora no estacionamento, em no máximo 2 semanas, um galpão bem grande. Hoje nós conquistamos um apartamento de mais de R$500 mil. Hoje eu tenho um carro importado, o motor 4.7, um carro de luxo, esplêndido carro, bispo. Hoje nós viajamos para os melhores locais, almoçamos nos melhores restaurantes, hoje não nos falta nada, bispo. E você chegou a colocar o que no altar? Colocamos mais de 5 carros no altar de Deus, bispo, em menos de 3 anos para cá. Eu tinha um familiar, bispo, que não tinha mais comunicação entre tio e sobrinho. Toda vez que eu ia na casa dele, ele só zombava da igreja, só criticava. Então eu já nem ia visitar mais ele, porque eu não tinha mais diálogo. Aí esses dias eu fui visitá-lo para chamar ele para minha festa de aniversário. E aí quando ele chegou no portão, que ele viu eu, minha esposa, meu carro, ele parou assim, parece que ficou 1 minuto parado e começou a chorar, bispo. 1 hora praticamente chorando, bispo. E ele falou assim, olha, eu quero ir nessa igreja, eu quero buscar esse teu Deus. Começou a ir na igreja comigo, bispo. Ele está indo na igreja? Está indo na igreja, bispo. Já levei ele várias vezes na igreja. Amém. Deus abençoe muito mais.